Porque o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei. A luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Esse que você ouviu é José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula e ex-deputado federal, discursando em um evento de celebração à democracia brasileira no Senado Federal, realizada no início deste mês. O evento marcou o retorno de Dirceu ao Congresso Nacional após quase 19 anos da cassação de seu mandato pela Câmara dos Deputados, durante o escândalo do Mensalão, em 2005. Os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram a análise do item sobre corrupção ativa no processo conhecido como Mensalão. 8 dos 10 ministros condenaram o ex-ministro José Dirceu. Desde a eleição do presidente Lula em 2022, José Dirceu voltou ao cenário político, articulando com parlamentares e ministros da atual gestão. Em março deste ano, o político celebrou seu 78º aniversário com uma festa que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad, da Fazenda, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, Nízia Trindade, da Saúde, além de outros congressistas e lideranças. O jantar concorrido virou uma demonstração de força política. O ex-ministro José Dirceu reuniu em seu aniversário na última quarta-feira o vice-presidente Alckmin e pelo menos 10 ministros do governo e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. Após 10 anos do início da Lava Jato, considerada a maior investigação de casos de corrupção no Brasil, a Força Tarefa continua enfrentando derrotas nos tribunais superiores do país. Na semana passada, a segunda turma do Supremo extinguiu por 3-2 a pena imposta ao ex-ministro José Dirceu. Ele havia sido sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão pela Justiça Federal no Paraná. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu também nesta terça-feira, por maioria, extinguir a pena do ex-ministro José Dirceu em uma condenação por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Com a decisão da STF, o ex-ministro se aproxima de recuperar seus direitos políticos. As condenações criminais o impediam de disputar as eleições devido à lei da ficha limpa. Dirceu já declarou que, assim que autorizado, pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo em 2026. Vale lembrar que a pena extinta pelo STF diz respeito à condenação a 8 anos e 10 meses por corrupção. Segundo a denúncia da Lava Jato, Dirceu teria recebido propina de 30% relativa a um contrato da Petrobras com a empresa Apollo Tubulars, firmado em 2009. O que foi repassado como crédito ao Dr. Zé Dirceu, a equipe dele, 2 milhões e 100 aproximadamente. Mas essa é apenas uma das condenações contra José Dirceu. Ele também foi penalizado com mais de 23 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A sentença apontou que o petista foi beneficiário de 15 milhões de reais em propinas pagos pela empreiteira Engevix por 5 contratos de obras da Petrobras. Segundo o lobista Milton Pascovitch, o contrato de consultoria entre a empresa dele, a Jump Engenheiros Associados, e a JD Consultoria, de propriedade de Dirceu, serviu ao pagamento de propina por contratos entre a Engevix e a Petrobras. O apoio político que a Engevix tinha na Petrobras era, no nosso modo de ver, todo ele creditado ao grupo político do Zé Dirceu. Portanto, as vantagens devidas eram direcionadas ao grupo dele. Perfeito. Pagas por meu intermédio. Segundo as investigações, a organização criminosa formada, da qual Dirceu faria parte, desviava de 1 a 5% dos valores de contratos da estatal,
mediante acerto entre um cartel das maiores empreiteiras do país e políticos do PT, PMDB e PP. O petista chegou a ser preso em 2018, mas foi solto por um habeas corpus emitido pelo STF. Em maio de 2019, Dirceu foi preso novamente e passou 6 meses na prisão até ser solto por uma decisão da primeira vara de execuções penais de Curitiba. Mas Dirceu não está sozinho nessa. Políticos e empresários que tiveram suas condenações anuladas já estão traçando estratégias para retornar à vida política. Entre eles estão o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, atualmente deputado federal, e também o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com certeza absoluta estarei nas urnas de 2026, só não sei ainda por onde, tá certo? Qual estado? Qual estado? Será São Paulo, se eu voltarei ao Rio de Janeiro. E por qual partido também ainda não? Por qual partido também ainda, né? Afinal, como essa série de decisões impacta a confiança da população no sistema judiciário e no combate à corrupção? Que imagem o Supremo Tribunal Federal transmite para a democracia brasileira após essas absolvições? Sobre isso, vamos conversar agora com o coordenador de política do Estadão em São Paulo e comentarista da Rádio Eldorado, Ricardo Correia. Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem? Um prazer sempre falar com vocês. Bom, já começar te perguntando, Ricardo, como explicar que um personagem como José Dirceu, tão impactado pelos escândalos de corrupção, desde lá do Mensalão e depois no Petrolão, como um personagem como esse pode e consegue ou está conseguindo se restabelecer na política aqui no Brasil? Isso é um fenômeno típico nosso, Ricardo? É um fenômeno bastante típico nosso, né? Assim, a gente tem figuras na história aí que conseguiram, mesmo com uma série de acusações, se manter vivos na política, né? Mas que de uns tempos para cá ficou mais forte, mais sólido, né? A gente tinha situações em que alguém num cargo maior, quando eventualmente sofria algum tipo de acusação, demorava, quando voltava num cargo menor, né? Mas hoje em dia isso está muito presente a ideia de que ninguém vale nada, a classe política toda não vale nada, então vou escolher um ali e tá tudo certo. Então, assim, do ponto de vista político, tem essa questão que eu acho que a gente pode explanar um pouco melhor. Agora, do ponto de vista jurídico, evidentemente que a gente está diante de uma situação em que todo mundo está aproveitando um pouquinho, né, para nesse momento de dificuldade aí da Lava Jato, junto ao Supremo Tribunal Federal, para conseguir livrar-se das suas consequências jurídicas, né? O caso do Dirceu, eu acho que é o caso mais sólido, mais firme, né? Porque é bom sempre lembrar que não se trata de alguém que está, nesse momento, se livrando de acusações e se tornando alguém sem condenações, porque já havia sido condenado lá atrás pelo Mensalão, já havia cumprido pena, já tinha ficado anos na cadeia, saiu, foi alvo de novas acusações, novas condenações, essas condenações estão sendo anuladas, né? Ainda tem mais uma para ser anulada, provavelmente, a gente fala assim porque provavelmente vai ser, mas é bom lembrar que já havia um histórico da Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal ter considerado ele culpado pelo Mensalão lá atrás e ele ter cumprido pena. E mesmo assim é uma figura de relevância dentro do PT, que provavelmente, sendo candidato, tem grandes chances de ser reeleito num cenário em que a gente tem essa polarização, né? Que eu acho que também é um fator relevante, né? Se você tem a polarização, você divide as pessoas ao meio, o país ao meio, essa metade do país vai apoiar um candidato daquela ala, daquele lado, independente do que ele faça, né? Até voltando um pouquinho na história, mas eu acho que é importante para a gente posicionar o personagem, queria te ouvir um pouco que papel Zé Dirceu exerceu naquele primeiro mandato do governo Lula. Ele era bastante influente à época, não era, Ricardo? Ah, sem dúvida, ele era a principal figura do governo, era quem dava o tom, era o ministro da Casa Civil, tinha um poder muito maior do que o de Rui Costa hoje, né? E o Dirceu, ele tinha um papel que não apenas era da antessala da presidência da República, mas da articulação direta com os parlamentares, inclusive dentro do processo eleitoral. E todo mundo dizia que era o sucessor do Lula, né? O provável sucessor do Lula. Era quem, dentro do PT, falava de igual para igual com ele e fazia com que o governo tivesse um tom mais parecido do que aquilo que o Congresso naquele momento queria. Mas era uma mão de ferro, né? E isso também lhe causou problemas políticos. Talvez se ele tivesse uma relação melhor com o Congresso,
mesmo naquele momento em que ele já estava sob acusação e antes de ser condenado, ele não tivesse sido cassado, né? Foi cassado justamente porque a relação dele com os demais líderes políticos passou a ser uma relação difícil. Havia ali um certo ciúme também por conta do poder que ele tinha dentro do governo. Era, de fato, alguém que todo mundo apostava que era o número 2, o grande sucessor do Lula. Tanto é que depois se tornou presidente, sucessor a Dilma, que foi quem assumiu a Casa Civil, né? Justamente por isso. Então, exatamente por isso é bom a gente ter essa noção da importância do Zé Dirceu. E era alguém também que fazia ali apesar de ser uma figura de esquerda, bastante, com ideia bem arraigada de esquerda, era uma pessoa que fazia ali aquele meio campo para tornar o governo um pouco mais pragmático e conseguir ter sucesso, talvez uma figura que hoje não haja, né, que essa pessoa que tem condições de falar de igual para Lula, e exatamente por isso o Lula tropeça muito mais nas palavras e sobra muito mais para ele. Naquela época, muitas vezes sobrava mais para o Dirceu, mas era uma figura de extrema importância até o episódio do Mensalão, e aí quando ele foi acusado, né, de que havia repasses de dinheiro, Roberto Jefferson acusou sobretudo o Dirceu, ele voltou para a Câmara para tentar escapar do processo de cassação, que ele perdeu o cargo de ministro e também depois perdeu o mandato de deputado, né? Ele ainda é alguém forte de bastidor e articulação, ou ele acabou virando mais uma figura simbólica, Ricardo? Não, ele é bastante respeitado dentro do PT, é uma figura relevante que as pessoas ouvem muito, embora ele não esteja hoje num cargo, né, numa função que lhe dê poder, mas já se fala muito da volta dele à presidência do PT, né, que seria uma ideia assim que ele tirasse da frente esses processos judiciais. O que acontece é que, como o Dirceu virou um símbolo, né, um símbolo desse período aí da corrupção colocada no PT, qualquer probabilidade de uma volta dele a algum cenário sempre foi descartada pelo partido, porque havia um risco de que isso prejudicasse muito o partido, sobretudo no momento em que o Lula estava fragilizado, né? Depois ficou também ele alvo, preso e tal. Hoje que o Lula está na presidência, o PT já não pensa mais assim, já pensa que, assim como outros se reabilitaram, né? A gente tem o exemplo aí do Valdemar, que também foi condenado no Mensalão e hoje é presidente do PL, e isso não atrapalha o Bolsonaro, o PT entende que isso também não atrapalharia o Lula de alguma forma, então que não haveria essa legitimidade. Então, provavelmente, esse é um debate que vai acontecer mais adiante, né? É bom lembrar que ele tem no partido o filho dele, que é deputado federal, Zeca Dirceu, lá pelo Paraná, que também é uma figura que eventualmente poderia vir a galgar novos postos aí no PT, já teve cargos aí de liderança do PT também, então que de certa forma ele mantém essa influência através do filho, né? Já faz isso através do filho e vai passar cada vez mais a fazer esse papel. Tanto é que ele está dando entrevistas, já está começando a sair da toca, né? Mas ele sempre foi muito respeitado internamente dentro do PT e agora ele tenta fazer de volta esse caminho aí aos holofotes, né? Tenta dar esse passo de, claro, que ainda tem algumas batalhas jurídicas a serem enfrentadas, mas a maré está muito a favor dele neste momento, mas ele quer votar pela força do voto, né, ao fazer político, não é, Ricardo? Exato, e como eu disse, há uma polarização muito forte e você tem uma parcela da população eleitora do PT e que defende com unhas e dentes aqueles personagens do PT, provavelmente ele vai ter muito voto quando se candidatar, independente de onde ele se candidatar, porque ele já foi deputado por São Paulo, ele pode se candidatar por São Paulo, ele poderia eventualmente se candidatar pelo Paraná, se o filho dele buscasse outro cargo, por exemplo, às vezes o filho candidata a Senado e ele candidato ao deputado, ele poderia se candidatar por Minas Gerais, de onde ele é, né? Ele é de Passa Quatro, inclusive tem dito aí, sou mineiro mesmo de coração, né? Me considero super mineiro e tal, pode ser um indício, né? Que política ninguém fala nada sem pensar lá na frente. Então ele teria muito voto, poderia ter muito voto da esquerda e ajudar aí a empurrar mais alguns nomes do PT adiante, né? Bom, falando sobre esses movimentos recentes do judiciário, especialmente do STF, quanto à imagem, né, da corte, sai abalada, claro que está muito vinculado ali ao Dias Toffoli, mas quanto sai abalada dessas, digamos, anistias recentes, hein, Ricardo, perante a população? Eu acho que nada prejudica mais o Supremo Tribunal Federal do que esse tipo de decisão, né? Você pode ter qualquer debate sobre decisões diversas do Supremo Tribunal Federal a respeito de muitos temas. A questão do 8 de janeiro, a questão das redes sociais, a questão do marco temporal, da discussão sobre as drogas, tudo isso gera ali algum debate na sociedade, mas nenhum causa mais impacto na imagem do Supremo do que esse debate sobre corrupção e sobre a liberação de pessoas que foram ali condenadas e que são confessos, né, que gravaram
fizeram suas delações, gravaram áudios, gravaram vídeos explicando o que passaram, apresentaram documentos, ou seja, ninguém tem dúvida de que Marcelo Odebrecht, como foi o último aí inocentado, ou outros políticos diversos, outros empresários diversos, praticaram ilícitos, né? Eles confessaram esses ilícitos. E em muitos casos eles estão sendo inocentados ou livrados, não por inocência, mas por questões processuais, né? No caso do Dirceu, por exemplo, uma prescrição, né? E a prescrição tem dois problemas, né? Primeiro, que é para o judiciário como um todo, quer dizer então que o judiciário não teve capacidade, competência para julgar alguém dentro do prazo, e uma pessoa que tudo indica é culpada está livre porque o judiciário não conseguiu fazer o seu trabalho. E outro problema é esse. Bom, quer dizer então que depois de tudo o que aconteceu e tudo que foi revelado, o Supremo Tribunal Federal vai dar guarida à liberdade dessas pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses são dois aspectos problemáticos nessa questão. E há aí um outro aspecto que é relevante, que é dentro desse debate do Supremo com a extrema-direita, a direita bolsonarista, né? Que é evidente que é quem mais... Bom, existem dois personagens, certamente, ou dois lados, que estão felizes nessa história. A turma condenada pela Lava Jato, que está se livrando, e a turma mais da direita, dessa direita mais extrema, que enfrenta o Supremo Tribunal Federal, que está doida para ver o Supremo se dar mal diante da opinião pública, né? Porque isso valida aquilo que eles dizem do Supremo, eles consideram assim, né? Esse aspecto político é bem importante porque a gente observa muitos movimentos e ações estratégicas dessa volta do Lula ao poder tentando reescrever a história, seja na maneira como faz a gestão da Petrobras, ou mesmo agora nesses episódios com figuras centrais ali da Lava Jato, ou até a oposição ao senador Sérgio Moro. Isso não acaba dando mais munições e até coesão para essa direita bolsonarista, essas ações do PT, do Lula e do próprio governo, Ricardo? Com certeza absoluta, né? Porque saem eles da defensiva, né? Que é essa defensiva sobre a questão do golpe, da possibilidade do golpe, do 8 de janeiro, do desastre que foi a gestão Bolsonaro na pandemia, da derrota eleitoral de 2022, e leva para um ambiente em que eles que estão no ataque, né, vamos dizer assim, né, que o Supremo é bastante criticado, né. Eu até já no Estadão tive a oportunidade de fazer coluna sobre isso, sobre como os maiores promotores do bolsonarismo hoje estão no próprio Supremo Tribunal Federal e no próprio governo, né. Me parece que hoje é muito nítido que há uma rivalidade que faz bem aos dois lados, e nesse caso específico faz muito bem ao bolsonarismo, né? Porque se sustentou e chegou ao poder dizendo temos que acabar com tudo isso que está aí, que é tudo um grande acordão em que os corruptos estão mandando no país. O governo Bolsonaro esteve no poder, também teve suas acusações de corrupção, teve a questão, sobretudo, do 8 de janeiro, mas agora retoma essa pauta para dizer, olha aí, tá vendo? A gente tem mesmo que acabar com tudo isso que está aí, porque há de fato um acordão, olha aí o governo atuando junto com o STF para livrar um monte de gente que foi acusada de corrupção. Então, sem dúvida nenhuma, olhando por esse aspecto, é um presente para um bolsonarismo que teima em resistir como a grande opção à direita, né? Qualquer um que tenta chegar a ser uma opção, de repente vê o bolsonarismo crescendo diante de casos como esse, né? Muito bem, esse é Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo, participando mais uma vez aqui com a gente do podcast. Ricardo, obrigado mais uma vez, um grande abraço para você. Eu que agradeço, um abraço para vocês. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 27 de maio de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.